sai do nosso controle, quem que entra? Não, bem, não é bem assim, gente. Desculpa, não é ele que entra, não. Mas ele está ali por perto, não diz a palavra que o diabo está ao nosso redor, assim, como leão, né, procurando, né, alguém. Então, assim, ele está ali bem perto ali, né? Então, precisamos tomar cuidado. Então, aquele que furtava, seguindo o texto, aquele que furtava, não furte mais. Então, mentia, não minta mais. A ira, se você saía batendo, xingando agora, segura um pouco aí. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, trabalhar até para você poder repartir com o que tiver em necessidade naquele momento, que precisa da ajuda, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, né? Aí a gente fala, nossa, gente, parece que é tão ideal isso, né? Oh, mas é a palavra, né? É a palavra que diz isso para nós, né? Então, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, a gente consegue. A gente entende que é possível, né? Então, nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Palavras inadequadas, né? E sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? E aí, queria só fazer uma ponte rapidinho. Se a gente olhar no versículo 10 de 1 Pedro 4, fala, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fala que nós somos bons, que é para nós sermos como bons dispenseiros da graça de Deus. E aqui fala, transmita a graça aos que ouvem. Então, seja bom dispenseira da multiforme graça de Deus, né? Com suas palavras boas, que servem para edificação. E aí, seguindo, assim, ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aqui, ó, esse texto está falando do dia da redenção. Que dia é esse, o dia da redenção? É o dia do Senhor, né? O dia da volta do Senhor, quando nós ressuscitaremos com Ele, né? Então, esse aqui é o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Olha as verdades fundamentais do Evangelho, né? Nós fomos selados, nós temos um selo, né? Nós temos um selo para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu queria falar uma coisa aqui, gente, amargura, chamar a atenção da amargura. Por que eu queria chamar a atenção da amargura? O que é amargura? É uma tristeza crônica, é uma tristeza prolongada, né? Vira amargura, né? E a amargura é aquele, então, amargo na alma que faz com que a gente fique amarga. E quando a gente fica amarga, a tendência é, diz a palavra, porque a amargura cria raízes. E aí a gente vai transmitindo o quê? Que sai da nossa boca? Palavras de graça? Sai palavras amargas, né? Sai tristeza, sai queixa, sai murmuração, sai reclamação, né? Então ele fala aqui, ó, longe de vós toda amargura. Então o que a gente vai aprender no texto de hoje? Está aprendendo aqui, e também com Pedro e Paulo fala aqui nesse de Efésios, que longe de vós toda amargura, ou seja, vamos resolver as coisas, gente. Vamos procurar resolver as coisas que nos acontecem. Então, eu tive uma tristeza, tive uma ofensa, me senti ofendida, ou você se sentiu ofendida com alguma coisa, vamos resolver, vamos conversar, vamos se aproximar, e aí vamos tentar conversar para resolver, para não ficar amargura, não ficar aquela coisa, nossa, a pessoa me ofendeu, né? Olha, lá no ano de 2001, aquela pessoa me ofendeu, né? O Walter conta umas coisas engraçadas, né? Ele conta que depois de, sei lá, uns 20 anos, encontrou uma pessoa na rua e a pessoa falou, olha, você fez mal para mim, né? Porque ele tinha namorado
com uma moça que aquele rapaz gostava. Né? Mas, então, a pessoa ficou lá 20 anos, né? Triste, sei lá, com raiva, né? Bom, não é para nós, né? Isso aqui está falando que não é para nós termos essas coisas. Seguindo aqui, segundo a vontade de Deus, tal. Então, e aí fala assim, ó, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, ele está falando aqui, bom, seguindo aqui, ó, pois para este fim o evangelho foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Vamos ver o que ele está falando aqui. Pedro está dizendo que havia, então, ali naquele tempo deles, ali, esse movimento de difamar os cristãos, né? E uma das difamações que eles falavam a respeito dos cristãos é que, como começaram a... Bom, o ensino era que Cristo ressuscitou, que nós também ressuscitaríamos depois com Cristo na sua segunda vinda. Só que o tempo estava passando e Cristo não voltava, né? E aí, os incrédulos começavam a zombar ao ver a morte dos cristãos e que tanto os cristãos não ressuscitavam, como Cristo ressuscitou no terceiro dia, como, quer dizer, os cristãos não ressuscitavam e Cristo não voltava. Então, eles começavam a zombar da fé dos cristãos. E aí, alguns começavam a ficar tristes, desanimados, com crises de fé, né? Que vamos dizer assim, faz parte da natureza humana, né, gente? As nossas crises de fé acontecem, né, com todo mundo. E aí, tem aqui, então, essa parte que fala difamando-os, estranham que não concorrais com ele no mesmo excesso de devassidão. Na verdade, eles queriam que eles participassem das mesmas coisas. Ah, vem aqui, vem beber com a gente, né? Vamos aqui fazer umas orgias aqui com a gente e tal. Então, eles queriam puxar os cristãos para estar junto com eles, e quando os cristãos não queriam participar daquelas coisas, eles zombavam. Eles podiam falar assim, vocês são os santarrões, né? Vocês estão querendo ser os santarrões? Alguma coisa nessa linha, né? Então, vocês estão se achando melhores que nós? Né? E aí, eu queria chamar 2 textos aqui, aquele de 1 Tessalonicenses 4, né? Que fala, 2 Tessalonicenses 4, que fala a respeito da... 2 Tessalonicenses 4, aqui, ó. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí fala assim, ó, então o texto. De 13 a 18, tá? Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quando fala aos que dormem, aos que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, quem está falando é Paulo, obviamente, não é Pedro, mas está corroborando o que Pedro está falando lá, né? Quer dizer, nós estamos querendo explicar, quer dizer, Pedro não está falando isso, mas nós estamos querendo explicar um pouquinho esse sofrimento e essa crise de fé dos irmãos lá da época de Pedro. Então, não queremos que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês não conheçam o que de fato vai acontecer quando nós morrermos. Os que dormem, os que morreram. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, vai ter um momento na segunda vinda de Cristo, que Cristo levará consigo os que dormem. Vai levar
para a eternidade os que dormem, os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, quer dizer, quem estiver vivo na segunda vinda de Cristo, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, os que estão sepultados serão ressuscitados. O corpo será ressuscitado, corpo transformado. Aí fala assim, mas tá. Vamos ler o final do texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tá, mas assim, e na hora que morre? Aonde a pessoa fica? Então vamos lembrar aqui algumas coisas. Estevão, que nós estávamos citando Estevão, ele fala que viu o céu aberto e o Senhor sentado à direita, né, Jesus sentado, esperando por ele. Então, a esperança de vários depoimentos de cristãos é que a pessoa vai estar com Cristo quando morrer. O espírito estará com Cristo, embora a carne vai ficar ali sepultada, certo? Mas o espírito estará com Cristo. E quando Cristo voltar na segunda vinda, de alguma forma, não tem detalhes, né? Mas de alguma forma o espírito voltará para o corpo e será ressuscitado, corpo transformado, né? Então ele fala isso. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Com essas verdades aqui, e não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança, né? Porque, irmãs, vamos pensar aqui, né? Claro que nós ficamos tristes. Claro, é para ficar, né? Assim como é para a gente ficar irado quando vem alguém aqui prejudicar minha criança, eu fico triste quando um querido meu morre. Só que a gente não pode ficar como aqueles que não têm esperança. Se a nossa tristeza foi igual aos que não têm esperança, puxa vida, então que diferença, né? Como está a nossa fé? Que convicção que nós temos da nossa fé em Cristo, né? Então, é isso. E aí, Pedro, ele vai corroborar essa palavra aqui, também de Paulo. Ele vai escrever aqui, ó, em 2 Pedro 3, de 1 a 7, ele vai falar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor e o seu significado. 2 Pedro 3, de 1 a 7. Ele vai falar assim, ó: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha que bacana, hein? A vossa mente esclarecida, ou seja, eu já expliquei para vocês, né? A palavra, vocês vêm conhecendo a palavra, vocês conhecem a palavra desde o Velho Testamento, né? Que Pedro sempre cita muito o Velho Testamento. Então, ele está falando assim, ó: eu venho lembrar a vocês, a vossa mente esclarecida, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, lá no Velho Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos nossos apóstolos. Então, Jesus falou muita coisa a respeito do céu. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para preparar-vos lugar, não é? Deixo-vos a minha paz vos dou. Então, assim, tem muitas coisas que Jesus foi ensinando ao longo do seu ministério. E aí foram transmitidas para quem? Para os discípulos de Jesus, que se tornaram seus apóstolos. Não é isso? Apóstolo por quê? Porque aprendeu e recebeu diretamente de Cristo, né? Então, ensinado pelos nossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, tipo, paixões das coisas que eles acreditam firmemente, né?
E escárnio, os escárnios, se for fazer referência aqui, se comparando com o que é o ensino de Cristo. É escárnio, né? Mas eles vêm com toda paixão no sentido de força ali para defender, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Zoando lá com os cristãos. Porque desde que os pais dormiram, então está falando lá dos pais, né, dos patriarcas, possivelmente, né? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Está falando que Deus exerceu justiça, né, sobre aquele povo rebelde com o dilúvio, está falando aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Está falando aqui, então, que vai ter, né, o dia do juízo, o dia da volta do Senhor. E destruição dos homens ímpios. Quer dizer, esses homens aí que vivem escarnecendo de Deus, escarnecendo dos cristãos, que vivem, como fala? Como diz Romanos, não lhe deram glórias, né? Não desprezaram o conhecimento de Deus, né? Então, para esses homens ímpios, haverá destruição, né? Destruição dos homens ímpios no dia do juízo. Então, Pedro está lembrando essas coisas, né? Então, aqui voltando para o nosso texto, no versículo 5 de 1 Pedro 4, 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quer dizer, Jesus foi um homem manso, mas ele virá como justo juiz, né? E ele é competente para julgar vivos e mortos, né? Pois para este fim, vivos e mortos, por quê? Porque naquele dia, vivos e mortos julgar tanto quem estiver vivo na sua segunda vinda, como aqueles que já morreram e ressuscitarão e serão julgados. Os que estiverem em Cristo para a vida eterna, e os que que foram rebeldes, né? Eles para a destruição eterna, não é? Então, para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, aqui, esse texto é um pouquinho difícil, né? Como alguns da semana passada, né? Então, aqui, duas possibilidades. Uma, de estar se referindo àquele julgamento de que Cristo teria ido pregar aos espíritos em prisão. Mas aí depois o comentário aqui fala que possivelmente não é isso que ele está dizendo aqui, mas quando fala, pois para este fim foi o evangelho pregado também a morte, ele está se referindo àqueles que morreram recentemente e que na família dos irmãos ali da igreja, que eles estavam tristes porque estavam morrendo, e aí cadê que nem estavam ressuscitando? Talvez os cristãos não tinham esse entendimento que não estavam ressuscitando ali, né? Mas que a volta de Cristo não vinha, né? Então, Pedro está falando assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a morte, no sentido, esses que acabaram de morrer. Seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua avó, né, que faleceu agora recentemente. O evangelho foi pregado para eles, para essa finalidade, para que eles tenham conhecimento do evangelho, que é Deus mandou o seu Filho, né, para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu e depois também do gentio, do grego, né? Para que o evangelho foi pregado para aqueles que já morreram, para que mesmo julgados na carne, ou seja, julgados na carne, como que nós somos julgados na carne? O salário do pecado é a morte, né? Então, todos nós seremos julgados na carne. Mas que mesmo julgados na carne, né, morreram, todos nós vamos morrer, né? Segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Nós morremos na carne, mas nós vamos viver no Espírito. Nós estaremos vivos no Espírito com Cristo, né? É o que ele está falando aqui. Seguindo mais um pouco, a segunda parte aqui, ora,
o fim de todas as coisas está próximo, né? Então, aí a gente vai pensar assim, nossa, mas vira e mexe a gente vê no Novo Testamento falando, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Mas já se passaram 2000 anos e nem Cristo voltou ali no primeiro século e nem voltou ainda, né? A gente lembra da palavra que nos diz que um dia é como 1000 anos é como um dia, não tem como prever isso, né? Mas a gente pode pensar que é possível que o pensamento dos cristãos ali daquela época era de que Cristo fosse voltar logo, que não fosse demorar muito. E eles ficavam naquela espera, não é? Então, ora, o fim das coisas está próximo. Tanto pode ser que Pedro esteja falando isso no sentido Cristo vai voltar logo, como ele pode estar falando que ele também já estava quase sendo entregue para a libação. Em alguma parte aqui da carta de Pedro, ele fala sobre isso, né? Que ali, quando ele escrevia essas duas cartas, já estava próximo dele ser morto, né? E vamos pensar aqui, independente se Cristo vai voltar, a segunda vinda de Cristo vai ter daqui a 100 anos, no século 22, 23, 24, ou se vai ser daqui a 1000 anos, para nós, para cada um de nós, está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Talvez a gente vai viver mais quantos anos? Quem é mais jovem, mais 50 anos. Quem está com mais idade, mais 20, 30 anos. Não é? Então, para cada um de nós, está próximo o fim de todas as coisas. Né? E aí diz assim, ó. Aí então, Pedro vai falar como devemos viver, né? Então, ele fala assim, ó. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a fim das vossas... Como que é? A fim... Não, peraí. Criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Olha só, de novo ele fala a bem das vossas orações. Vocês viram que ele falou lá no versículo, no capítulo 3, ele também falou alguma coisa assim? A bem das vossas orações? Olha lá, ó. No capítulo de 1 Pedro 3, no 7, ele fala assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, se o tratamento, nós já estudamos isso, né? Mas se o tratamento do marido for um tratamento indigno, injusto com a sua esposa, né? Malvado com a sua esposa, ou grosseiro e sem consideração, como vai ficar as orações dele? Serão interrompidas, né? Ou seja, o relacionamento com Deus dele será interrompido. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, para que haja uma reconciliação nossa com o nosso Deus, o que é necessário? Da nossa parte? Arrependimento? Arrependimento, né? Arrependimento e mudança, né? Porque senão não foi arrependimento, foi o que mesmo? Remorso, né? Então, é isso, né? Mas então ele fala novamente aqui, olha, a bem das vossas orações, sede criteriosos e sóbrios, né? Então, fui olhar, né, a palavra criteriosos, né? Então, o que fala aqui, ó? Aquilo que serve de base para comparação, julgamento ou apreciação. O que mais? Critério, por exemplo, é um princípio que permite distinguir o erro da verdade, né? O que mais? Outra explicação que tem a respeito de critério. Critério é um discernimento, é uma circunspecção, é uma prudência, né? Então, quando fala sede criteriosos, está falando em sermos prudentes, termos discernimento, né? Termos cuidado no julgamento, né? E termos discernimento, é isso, saber discernir a verdade do erro, né? E, então, que a gente possa ter isso, ele está falando. Então, sede criteriosos e sóbrios. E sóbrio diz o quê? O que é sóbrio, gente? Então, o dicionário fala que sóbrio é moderado no comer e ou no beber, que não está sob efeito de bebidas alcoólicas, né?
Mas a gente fala sóbrio, então o que é ser sóbrio? Ser moderado, buscar um equilíbrio, né? Ser equilibrado. Então, sede criteriosos e sóbrios, né? A bem das vossas orações. E aí ele segue aqui, falando uma lista de coisas. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Que adianta eu ser criteriosa, né? Cuidadosa, para saber discernir, para fazer um julgamento equilibrado, para ter equidade, né? Que fala, botar na balança ali e ver, né? Isso é equidade, né? Justiça. Se eu não tenho amor, não é isso que fala aqui? Ixi. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Olha, até a Lígia chamou a atenção quando ela explicou, né? Olha, amor intenso. Gente, é muito, né? Não basta eu amar vocês, menina, tem que amar muito, muito, né? Amor intenso, uns para com os outros. E aí, o que ele fala? Por que eu tenho que ter amor intenso uns para com os outros? Ó, porque o amor cobre multidão de pecados. Vou fazer uma pergunta. Quem vai responder isso para mim aqui? Posso perguntar para a pessoa já? Eu assustei aqui uma pessoa semana passada. Falei, eu vou fazer pergunta para você semana que vem. Mas eu não vou fazer para ela, não. Vou deixar aberto. O que está querendo dizer? Meu pai fazia perguntas na escola bíblica quando eu era criança. Gente, as pessoas morriam de medo dele. Ele fazia perguntas assim para todo mundo. Você lembra, Teca? Então, assim, o que é cobre multidão de pecados? Quem que vai responder? Hã? Então, o que ele está dizendo aqui, né, é isso também e mais alguma coisa. Então, assim, ele está dizendo da prática da vida cristã. Não está falando isso, né? Como que a gente tem que viver, né, para a gente se identificar com Cristo, para a gente não ir fazer as mesmas coisas que o povo lá está fazendo, né? Para a gente buscar uma vida uma vida nova, né? Vida com Cristo é uma vida nova, uma vida transformada, né? Tá. E aí, o que ele fala, então, aqui? Amor intenso, porque o amor cobre multidão de pecados. É no sentido, gente, de que quando a gente ama, a gente perdoa, a gente vai lá conversar, a gente vai lá andar mais uma milha, a gente não fica assim de, agora não falo mais com você. Né? Como o pessoal fala, de mimimi, né? A gente tem que resolver as coisas, vamos conversar, vamos perdoar. Né? Então, como que às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, se acontecer comigo, não vai ter perdão. Não, comigo não tem perdão. Né? Como assim, gente? Qual que é a nossa referência em relação a perdão? Né? Se Deus nos perdoou em Cristo, assim devemos nós também perdoar os nossos irmãos, né? Então, quando fala cobre uma multidão de pecados, não é que eu vou poder perdoar pecado do outro, não é? Mas poder perdoar pecado, não. É no sentido assim, a Virgínia fez alguma coisa e me ofendeu com alguma coisa, com alguma palavra. Eu vou falar com ela, ô Virgínia, você está de marcação comigo, né, Virgínia? Por que você falou aquilo de mim, Virgínia? Não falei aquelas coisas que você falou, né? E aí vamos conversar, vamos acertar, vamos, né? Tudo bem, amiguinha, vem aqui, vamos seguir a nossa vida cristã aqui juntos, né? Nesse sentido, cobre multidão de pecados. O outro pecou contra mim. O que é o perdão? Suspender a cobrança da dívida. O outro me ofendeu, está uma dívida comigo. Se eu ficar com aquela ofensa, eu vou falar, não. Agora também, nunca mais. Né? Perdoar e dizer assim, você não me deve mais nada. Vem aqui, amiga. Né? Você não me deve mais nada. Né? Por quê? Para o cristão não pode não ter perdão, gente. Não dá.
Seguindo. Uhum. Tá. Então não dá mais. Está lá, fechando a porta. Nós vamos deixar, então, esse finalzinho, tá bom, gente? Para outra semana, tá vendo? Que não dava nem para essa parte aqui terminar. Vamos orar, gente? Desculpa aí, viu? Pelo tempo, né? E a gente segue na próximo encontro nosso aqui. Vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelo tempo de estudo na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que de fato, Pai, nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, Senhor, para que possamos não só desfrutar da Tua graça, mas que possamos também ser bons dispenseiros da Tua graça, da multiforme graça de Deus, revelada e manifestada na igreja, ó Deus, que todos nós, com os nossos dons, possamos ser bons dispenseiros da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, no estudo da Tua palavra, e quando vamos seguir na próxima semana ainda estudando, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Obrigada por cada irmã que esteve presente nesta manhã e também pelas irmãs que estão acompanhando online. Que o Senhor nos edifique, Pai, com a Tua palavra cada uma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, irmãs. Olha, o café está rolando lá.